Mas eu acho que sempre os líderes eles nascem naturalmente em qualquer situação. Eu abateria todos os impostos investidos em educação pelas empresas. Eu transferiria a responsabilidade da educação para quem mais faz esse país movimentar, que são os empresários desse país. Você imagina o que seriam as escolas em Jaguariúna com a Ambev? Aí ele falou, mas filho, pelo amor de Deus, o Game Hunter dá para fazer à noite, dá para fazer fim de semana. Ele enxergava construir uma empresa na época de faculdade como se fosse um hobby. Eu escreveria, cara, trabalha que dá certo. Olá! Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast A Vida é uma Venda. Hoje temos, inclusive, um convidado ilustre que já o Thiago vai apresentar. Mas antes, um agradecimento aos nossos amados patrocinadores. Muito, porque tornou viável, né, o nosso podcast. A Sankhya, que é uma grande parceira nossa, né, uma das maiores empresas de tecnologias hoje do Brasil, ajuda o pequeno, médio, grande empresário a escalar, a colocar mais processos, trazer os dados, né, aquilo que a gente fala tanto nos treinamentos. E a Sankhya está com a gente também nos projetos de venda. Então, Sankhya, muito obrigado por estar colaborando com a gente. E a EQI, né, que é esse ambiente aqui que a gente está. A EQI que cuida do nosso dinheirinho, né, Flá? A EQI conseguiu algo incrível. Né, fazer com que a Flávia poupasse dinheiro, entendesse sobre a importância de poupar. Então, a EQI, parabéns, vocês são excepcionais, cuidam do nosso dinheiro. E a EQI, que é uma empresa de vendas, né? O Juliano, a gente fala muito, o Juliano, fundador, fala que é uma empresa de vendas, por acaso tem uns serviços financeiros por aqui. Então, é uma empresa com sangue de vendas e que também colabora com os nossos projetos, acredita muito. Então, EQI, obrigado. E esse espaço também é da EQI, né, Flávia? Estamos no estúdio EQI aqui em São Paulo. E que não vejo a hora da gente estar em Balneário Camboriú, que tem um outro estúdio também e que já estou planejando A Vida é uma Venda de férias. Vai ser short, chinelo, vai ser muito bom lá. Drinks. Vai ser muito bom. Drinks, vão ser muito bom lá. Bora lá então. Bora. Então tem o QR Code, quem quiser chama um consultor que eu garanto, já tá virando bullying, mas tudo bem, eu aceito porque é real. Eu garanto que eles podem te ajudar muito. Do mínimo que você tiver até milhares e milhares de reais. De bilhões de reais, como é o nosso caso. Bora lá? Bora, falando em bilhões. Falando em bilhões, vamos falar da conversa de bilhões. Sabe fazer dinheiro. Cara, esse cara, ele se acostumou a dormir no barulho, né? Porque uma pessoa tirar do zero um negócio, construir algo grande, se acostumar com isso, fazer várias vezes, realmente tem que se acostumar a dormir no barulho. E não só isso, né? Depois de rodar o mundo todo, ele está revolucionando a educação de empreendedorismo no Brasil e criou a escola de negócios mais desejada do país. É incrível, eu tive a oportunidade de estar lá, vou visitar o Campus Novo e, além disso, pai de 2 filhos, tem uma metodologia muito legal aí para ajudar o seu filho a entender mais de negócio com dinheiro, que a gente vai falar disso também. E corintiano, fanático, tá aqui. Então vamos receber Álvaro Chocaí. Boa, muito obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, amigos queridos. Então, obrigado, meu. Tô 100% à disposição. Começar com Vai Corinthians, em homenagem. Difícil para mim, eu que sou São Paulino, mas em homenagem ao Álvaro vale a pena. Mas você sabe que eu virei corintiano depois. Dá para acreditar no negócio desse? Eu sou vascaíno de formação. Mas é fácil trocar. Eu achei que fosse uma, né? Fala, eu sou vascaíno. Meu avô torcia pro América, a família do meu pai é do Rio de Janeiro. Meu avô torcia pro Ameriquinha do Rio de Janeiro. Sim. E eu tinha um tio que eu adorava e era vascaíno. E acabei ficando vascaíno. E minha vida inteira aqui em São Paulo torci pro Vasco. Aí nascem meus 2 filhos, isso há 19 anos e meio atrás. E eu tenho 3 cunhados corintianos, os 3. O marido da minha mulher e os maridos das minhas irmãs. Corintiano é uma desgraça. Nossa, cara, E aí eles bombardearam os moleques de coisa do Corinthians. E o Vasco mal até hoje, né? De passagem. Eu não conseguia convencer os moleques a torcer pro Vasco. Falei, pode torcer pro Corinthians. Hoje eu tenho camisa do Corinthians, eu vou em Itaquera mais que qualquer um. E se tiver que soltar um Vai Corinthians, eu solto. Eu aprendi a torcer pro Corinthians. Olha, eu vi lá é um cara de resultado. Você tá entendendo? Até o time ele muda, porque se não tá performando bem, se não estiver vencendo, a gente troca a camisa. Mas eu ainda sou
sou vascaíno, eu assisto o jogo do Vasco, ainda torço Ainda sozinho, sofre. sofro sozinho em casa. E é realmente, né, nessa fase de pegar a idade do seu filho, né? Nessa transição aí do Vasco, teve um pouquinho de tempo, mas o do Corinthians foi incrível, Não, né? bem melhor, era bem muito mais melhor. fácil, né? O Theo, meu filho, tem 8 anos, eu tenho o Martim de 2,5. Eu falo, olha, meu filho, como é que eu tô tornando ele São Paulino? Eu não deixo ele assistir os jogos. É a minha melhor técnica. boa. Não, pô, porque senão é fácil ele torcer, né, pros outros, pro Palmeiras, pro time que tá vencendo. Você não passa deixa, 92, 93, Raí, Meu pai, tá Miller, esquisito Palinha. isso, né? Tá meio sem cor. Vivendo Falei, do passado. assiste isso aí, né? Fica de isso boas aí. memórias. Muito Falar, bom. bora? Bora. Bom, a gente já começou aqui um pouquinho antes de começar a gravação. A gente tem que, inclusive, adotar essa prática. Começar a gravar o Esses nosso papos antes são porque muito sempre bons. rende muito conteúdo. Mas uma das coisas, Álvaro, que a gente estava falando, ontem nós fomos jantar num restaurante aqui e recebemos um tratamento maravilhoso, um atendimento incrível. E aí a gente, como cliente, muitos clientes chegam e sentam, recebem o tratamento maravilhoso ou ruim e tal. E aí a gente, como empreendedor, cara, como é que essa pessoa se tornou isso? Teve um treinamento, olha quantos funcionários, segunda-feira lotado, nessa região, um ticket médio alto. E aí a Quanto gente tempo já... esses funcionários estão aqui? Parece que estão muito tempo. exatamente. Como que essa empresa consegue O segurar? gerente estava há mais de 20 anos e aí um dos nossos, é um case até bem bacana. A gente estava no Josefina, né? E aí um parceiro nosso, um sócio do Thiago, pediu um prato que ele foi lá pedir a esposa em casamento. 16 anos Olha, Há atrás. 16 anos. Quando ele pediu, a garçonete disse, não fazemos mais esse prato. Não tem mais no cardápio. Ah, tudo bem, então vê algo parecido. Tá bom. Nisso vem o gerente e falou, que legal, soube da sua história. Há 20 anos eu trabalho aqui. Eu sei qual é o prato que você está falando. E falou o nome do prato, os ingredientes que compunham. Ele falou, olha, a gente consegue reproduzir para você numa releitura, porque exatamente aqueles ingredientes não tem, mas é muito próximo. Posso fazer para você? Aquilo Foi já incrível. Ele ficou encantou emocionado, demais. mandou um vídeo para a esposa. Tal. Aí a gente já Especial. ficou encantado. Mas qualquer pessoa ficaria encantado, maravilhoso. A gente, como é que tá 20 e tantos anos um gerente no mesmo restaurante? Em São Paulo, cheio de E a oportunidade. gente começou. Enfim, aí o mindset do empreendedor falar mais alto, que a gente já estava pensando na capacitação, na garçonete que levou o caso para o gerente, que ela poderia ter claro. ficado Com ela. quieta. E aí, assim como você vem de uma tradição de time e mudou para outro, pela sua história que a gente já conhece, você vem de uma família, né, com um pai aí de uma carreira de mais executiva e você foi pro lado do empreendedorismo muito forte, né? Então isso é muito interessante. Aí o Álvaro já chegou aqui na EQI já olhando tudo, contando quantas pessoas, vendo o tamanho, as mesas. Então assim, esse mindset do empreendedor é muito interessante. Da onde vem isso? Eu acho que é de um pouco de conhecimento acumulado e um pouco de DNA, do que você tem dentro de você, né? É interessante, eu tenho um dia que foi muito emblemático na minha vida, Flávio, eu conto pouco isso. Quando eu estava na GV, fazendo administração, eu tive um emprego na minha vida, que foi um estágio na Companhia Suzano, de papel e celulose, duraram 8 meses, e eu comecei o Cam Hunter, na época que a internet estava nascendo. Só que eu não deixei de fazer processo de seleção. Fui fazendo processo de seleção. Esses dias eu encontrei ainda o Flávio Jordão, que se um dia ouvir isso aqui vai lembrar. Falei, vou trabalhar no mercado financeiro. E fazendo o site à noite. Empreendendo e querendo trabalhar no mercado financeiro. E acabou que no último ano de faculdade, na mesma semana, saíram resultados de processo de seleção para trabalhar. No Citibank, no Bozano Simonsen, que era um baita banco de investimento, e o Banco Patrimônio, que era o antigo Banco Pátria, que é hoje. Né? E eu passei nos 3 que eu prestei. E eu estava naquela dúvida, qual eu fazia? O Citibank era todo aquele banco americano, o Bozano tinha um pouco do lado carioca, mas fechava bastante deal. E o Patrimônio na época era do Jair Ribeiro, não era o Pátria como é hoje. Fui entrevistado tomando sorvete pelo Flávio Jordão, que virou um bom amigo hoje. E aí, conversando, meu pai morava em Buenos Aires, e eu conversando com meu pai pelo telefone, falei, pai, não sei qual que eu vou. Ele falou, não, calma, pense, me ajudou, tal. Um dia, Flávio, eu liguei, estava chegando a época de decidir. Eu liguei para o meu pai e falei, pai, já decidi. Ele falou, qual? Eu falei, nenhum dos 3. Nossa, imagina. Aí ele falou, como assim? Tem outro? Eu falei, né? não vou. Ele falou, ele foi nessa linha, né? Mas você vai para onde? Eu falei, não vou fazer o Cam Hunter.
Aí ele falou, mas filho, pelo amor de Deus, Game Hunter dá para fazer à noite, dá para fazer fim de semana. Ele enxergava construir uma empresa na época de faculdade como se fosse um hobby. Conta pro pessoal do Game Hunter. O Game Hunter foi um marketplace, um site que negociava produtos químicos. A primeira vez no mundo que começa a negociação empresa com empresa online, né? B2B, famoso B2B, estava sendo cunhado esse termo ainda. Né? E graças a Deus a gente conseguiu surfar a onda da internet e criou essa empresa. Que né? legal. Eu e mais 3 amigos de faculdade. E eu falei pro meu pai, não vou para nenhum dos 3. Tiago, isso era 2h15 da tarde, meu pai em Buenos Aires no escritório. Meu pai falou assim, você tem coisa à noite? Falei, não. Ele falou, então você vai jantar comigo. Eu falei, como assim? Ele falou, tô indo aí. Meu pai saiu do escritório com a roupa do corpo, não passou em casa, foi para Ezeiza, para o aeroporto, pegou um voo. 7 horas da noite, estava jantando na Alameda Santos no dia com meu pai. E meu pai, assim, não, mas calma, deixa eu te explicar. E aquele ar, e meu pai é muito incisivo, muito eloquente nas palavras, sempre foi, mostrando por que dava para empreender só depois, por que a gente podia testar com o dinheiro dos outros antes do nosso, mostrando a experiência necessária para um negócio dar certo, etc. Com toda boa esperei intenção, ele falar tudo e foi a primeira vez na vida que eu acho que eu me posicionei como homem com meu pai. Porque até então era Você relacionamento... Tava com quantos anos? Isso eu tinha 20. Nossa. Né? Falei, pai, não quero, não é para mim. Eu vou ter minha empresa. Vou abrir minha empresa e é isso que eu quero. Aí eu lembro dele parando assim, coçando a cabeça. Ele virou para mim, ele falou assim, fome você não vai passar, um lugar para morar você sempre vai ter. E ele falou, testa. Se não der, depois você consegue um emprego. E aí, ele voltou para a Argentina no outro dia de manhã, ainda dormiu no hotel. No dia de manhã, primeiro hora que eu acordei, ele já não estava. Ele ainda me deixou uma carta escrita, super legal. Que bacana. Foi embora trabalhar. E aí eu acelerei o Game Hunter e 14 meses depois a gente estava fazendo uma venda por alguns milhões de dólares bons assim. 14 meses? 14 meses, porque era aquela época que a internet estava em ebulição. A internet, para quem não sabe, quem não é, eu tenho 47 anos, mas quem não viveu essa época, é igual inteligência artificial hoje. Você sabe que é bom, você sabe que vai mudar todos os jogos, você sabe que todas as áreas vão usar, você não sabe o cavalo que está selado e o que não está, você só sabe que tem um negócio vindo, mudando o mundo e que muita gente vai se aproveitar, muita empresa vai se aproveitar e muita gente vai fechar os olhos e achar que isso é bobagem ou uma coisa do futuro e vai ficar para trás. Então era a internet, estou falando de 1998, né? 98, comecei em 99. Cara, mas especificamente porque o marketplace, da onde que veio? Porque, imagina, né? Se a internet era nova, né? Esse conceito era mais novo ainda, né? De onde que veio essa... Tiago, a internet, ela... Você tinha visto em algum lugar isso? Não, não tinha. O que eu tinha visto era o conceito B2B sendo apresentado no mundo, né? Você tinha grandes portais, tipo, não sei se vocês lembram da AOL, sim, American Online? Sim, claro. Né? Eu lembro vendo uma reportagem na American Online sobre o conceito B2B. Eu nunca tinha ouvido o termo B2B. Eu falei, o que é isso, né? E aí você fala, poxa, são empresas negociando com empresa até aí, né? Desde que existe empresa, tem empresa negociando com empresa. Mas de forma online. E aí eu já operava na bolsa. Eu tinha um clube de investimento com outros amigos e tal. E eu falei, nossa, por que eu não faço isso para alguma indústria? Meu pai trabalhando na Ródia a vida inteira, eu ouvi falar da Ródia, da BASF, da Ciba, da Bayer, né? O mundo do setor químico sempre foi parte da minha casa, né? Aí eu falei, poxa, e se as empresas químicas negociassem entre elas produtos online? E aí o que a gente programou foi como se fosse uma bolsa de valores mesmo, de produto químico, onde eu visitava as pessoas aqui no Brasil perguntando o que eles compravam. Então o cara comprava ácido cítrico, comprava ácido ascórbico, comprava bicarbonato de sódio. E depois com um anuário químico que a gente comprou, ainda pagou um bom dinheiro nosso ainda para ir para esse anuário, a gente passava fax para tudo quanto é fornecedor chinês, asiático. Eles devolviam o fax, a hora que chegava o fax a gente imputava ali. Então era igual o pato no lago, né? Por cima estava bonitão, por baixo tinha a perninha mantendo aquilo ali vivo. Então a gente imputava toda ordem de compra que chegava, a gente imputava eletronicamente. Toda cotação que chegava, a gente imputava eletronicamente. E quem via aquele site fala, cara, tem uma bolsa de produto químico aqui rodando, né? Até as pessoas criarem o hábito de colocarem diretamente suas ordens no site. E aí veio um venture capital que estava consolidando todos os setores, setor de cimento, setor químico, setor de óleo e gás, e aí acabou fazendo um bid por um valor que
Foi a pior negociação da minha vida, apesar de ter sido um valor absoluto grande. Porque eu não negociei R$1. Agora que o cara falou o valor, eu falei, cara, faz o Pix aí, o TED, sei lá, nem tinha, era o cheque na época. Né? Falei, faz o cheque aí, que igual esse aqui eu construo mais 10. E aí eu acho que nasceu, Flávio, que me deu o começo do empreendedorismo. Porque nesse dia eu entendi que no empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. É isso. Numa carreira você tem que acertar. Desviar do jurídico, do compliance, acertar. Empreendedorismo não. Se fizer uma vez bem feito, você recolhe todo o dinheiro que qualquer executivo vai recolher. Você tem o reconhecimento da sociedade, porque seu nome sai no jornal, sai no Brasil Journal, seus amigos ligam e todo mundo quer ser seu amigo porque você fez uma coisa de sucesso, né? Mas eu acho que o principal, você tem uma sensação de autorrealização muito grande por ter feito uma coisa útil. Porque a hora que você desenvolve, né? Vocês estavam contando o caso da pessoa, aqui em off, da pessoa que mudou a vida dela em função daquilo que vocês fizeram num podcast. Isso vale mais do que dinheiro. Muito mais. Você fala, poxa, eu estou contribuindo, de certa maneira, para a vida de alguém. Exato. Então, o empreendedorismo ele traz dinheiro, autorrealização e reconhecimento da sociedade. Mas só precisa de uma vez. É claro que você pode errar 10, mas se acertar uma vez, vai bem. E nesse, né, ao longo dessa jornada, você fez todo esse movimento, né? Obviamente o embasamento e tinha, né, conhecimento e juntou com a onda que você soube surfar, enfim, vários elementos para ter dado certo. E muitas das pessoas que ouvem a gente estão tentando e dando errado. Como, na sua opinião, é manter esse foco e o que a pessoa tem que ficar de olho a cada vez que ela dá errado até dar certo? Primeiro, transformar tudo numa sala de aula. E aí volta um pouco na primeira pergunta que você me fez. Né? Eu tive agora, faz 3 semanas, fui com a família para a Espanha e para a Itália. E a gente foi para Barcelona num museu do Joan Miró. Fundação Miró, chama. Sim. Lindo. E aí tem um quadro lá. Ainda brinquei com os meninos, falei, digita aí quanto custa um quadro do Miró, né? E aí, sei lá, são 15, 20 milhões de dólares, né? Aí o meu mais novo olhou pro quadro e falou, cara, isso aí eu consigo fazer igual. Né? E quem não conhece o Joan Miró, digita aí, vale a pena, mesmo que você não entenda de arte, vale a pena você ver o tipo de quadro, porque você vai ter a mesma sensação, que é um desenho de criança. Mas, claro, um garoto de 16 anos, ele não tem o conhecimento de arte, ele não tem aquele olhar, ele não sabe que o Miró foi o primeiro pintor do mundo a não retratar uma paisagem ou um retrato de alguém. Claro. O Miró, ele falou, eu vou retratar coisas do inconsciente, são coisas subjetivas. Né? Ele trouxe um pouco para a arte o que Freud e Jung trouxeram, Adler trouxeram para a psicologia, ele traz para a arte e ele começa a mostrar aspectos completamente diferentes do comum. Né? Porque antes da fotografia, o pintor ou o escultor, ou ele fazia uma pessoa, ou ele fazia uma paisagem, que é para deixar guardado aquilo. O Miró não, o Miró quebrou e trouxe o abstrato para o mundo. A importância dele para a arte foi essa, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o olhar simplista, de uma pessoa simplista para a arte, é diferente de um olhar de um conhecedor. E dos negócios também, né? Você vê uma pessoa que entra no McDonald's só para comer um lanche e ele não é dos negócios, ele vai entrar no McDonald's, pegar o lanche dele, comer e sair. Dar uma reclamadinha se não veio bem, ou comer tudo aquilo e vai embora. Quem é de negócios, você começa a transformar aquilo numa sala de aula. Você sabe se o estacionamento está cheio, você sabe se o totem é novo, se não é, se a mulher do caixa bota o refrigerante na lateral esquerda, que é onde põe no McDonald's, para equilibrar com o outro lado, e se você mudar ali, ela vai mudar. Você sabe o tempo para sair, você sabe a fichinha que você recebeu, quem que produz aquilo, debaixinho do totem tem o software que faz aquilo acontecer, tem um segurança na porta, que você vê se é da Grabber, se é da Ganá, né? Tudo aquilo. Para quem está começando, imagina que você dividisse as áreas de uma empresa na sua cabeça, vendas, tecnologia, pessoas, operações, financeiro, administrativo, legal. Imagina que você fez aí uma listinha de 7, 8 áreas de uma empresa. E todo lugar que você entrasse, você tomasse nota de alguma coisa que te chamasse atenção. Você vê, ontem vocês tiveram a atenção chamada
pelo atendimento, né? Que não deixa de ser parte da vendas ali. Exatamente. Né? Então, se a pessoa tiver essa listinha, quase um caderninho ou no teu iPhone, você entrou para tirar sangue no Fleury, você foi pedir um lanche no McDonald's, você veio numa empresa de investimento, tudo vira uma sala de aula. E aí você vai pegando coisas e botando para o teu negócio. É como se você tivesse mentores o dia todo, o tempo todo. Então, ganhar esse olhar, isso a gente treina muito a moçada da Link a ter isso, porque eu falo, se eu conseguir implementar isso na cabeça e no coração da garotada de 18, 19, 20 anos, eles não vão depender de mim. Eles vão estar sempre aprendendo. A Link vai ser uma faculdade eterna por ter ensinado isso. Né? Então, acho que isso faz diferença para quem está começando. Muito legal. E o Theo, ele falou para mim esses dias, a gente foi comprar um tênis, e aí o vendedor atendeu, foi simpático. Ele assim... saímos de lá, como ele acompanha muito, né? Ouve a gente falando, ele falou assim, vendedor bom, hein, mãe? Eu falei, sério? Por quê que ele foi um bom vendedor? Simpático, eu pedi o tênis, ele trouxe, eu pedi para provar um outro, ele trouxe, ele foi bom. Eu falei, cara, ele não foi um vendedor, ele foi um atendente. Ele não perguntou para que era o tênis. Ele não. E aí eu falei, vamos lá, vamos pensar em todas as perguntas que ele podia ter feito para você e ter vendido mais. Aí ele podia ter perguntado que cor que eu gosto, ele podia ter perguntado quanto eu tinha de dinheiro, ele podia ter perguntado se eu podia comprar mais de um. E aí começou. Aí passaram-se alguns dias. Queria um, né? A gente estava seu irmão não queria um, verdade. Passaram-se alguns dias, a gente foi numa outra loja e aí eu fui comprar uma coisa pro irmão, né, pro Martim, aí ele veio, o vendedor veio, ofereceu, tá, não sei o quê. Aí ele, você não quer perguntar se eu também não quero alguma coisa? Olha você também. E aí ele começou a provocar Você vê, fica registrado. Você vê como fica. Isso é muito legal. Então, aí fica natural, mínimo, né? É de uma coisa mínima, né? A gente vai ficar meio chato, né? Que a gente vai ficando tudo, mas é muito gostoso, porque ali é um clique que ele falou, quero ser vendedor de loja de tênis quando eu crescer. Eu falei, você vê, é treino, então né? Tem que igual dar bom dia pro porteiro. Você fala, dá bom dia, dá bom dia, dá bom dia. Um dia você passa, o cara passa sozinho, fala bom dia, bom dia. Exatamente. E essa parte de ser exemplo, né? Pode funcionar ou não, né? Que no caso do seu pai, na sua casa, não, né? Que não tinha um exemplo de empreendedorismo, né? Enfim, mas os seus filhos têm, né? Então, assim, um deles acho que até tá na Link, né? Já, o meu mais velho tá na Link, o meu mais novo tá no 3º colegial. Mas e ele tá em dúvida entre pagodeiro e neurocirurgião, qualquer coisa nesse meinho. Desse gapzinho que tem. É um range, né? Entre pagodeiro e neurocirurgião. Faz parte da idade, né? Faz parte da idade. Né? Mas o bom é isso, né? De poder ter opção, né? No caso, mas acho que acaba... eu acho que é mais difícil, né? Quem empreende fazer o contrário, né? Os filhos não empreenderem do que quem não empreende, que nem em casa mesmo, né? Meus pais foram professores a vida inteira, né? Minha mãe sempre sonhou que eu fizesse concurso, né? Esse era o sonho, né? De pai clássico, né? Assim, que é o melhor para os filhos, né? Que é a segurança e tal. E foi pelo contrário também. Eu sempre empreendi e tal. Então acho que esse é um movimento mais comum, né? E outra coisa que a gente fala quando fala dos filhos é com a questão principalmente, né, quando a gente tem essa possibilidade de dar opção, né, para os filhos de escolherem, de ter acesso, que ao mesmo tempo vira um desafio, né, Álvaro? A gente estava conversando aqui, como que a gente consegue, eu queria ver com você, porque eu vi alguns, né, podcasts muito legal com algumas dicas, de como que a gente consegue equilibrar isso, né, para que os filhos entendam que eles têm condição, né, que você não... pode eles a ponto de você se distanciar, né? Tudo bem, tem que criar uma situação real, mas não de dificultar, pelo menos no meu, né? A ponto da pessoa não querer nem ter vínculo contigo, mas ao mesmo tempo dar valor ao dinheiro, entender que ele precisa construir aquilo, né? Que ele tem que criar a sua carreira. Como que você lida com isso dentro de casa com os filhos? É um desafio, né, Tiago? Grande. Acho que criar filho não tem uma fórmula mágica, não tem uma regra, até porque os pais são diferentes, né? É igual a escola, você fala qual que a escola é boa. Não tem escola perfeita, tem a escola que melhor se encaixa aos valores da sua família. É isso, né? Dentro da minha casa, a gente, tanto eu como a Priscila, a gente procura... Tem uma coisa que eu falo, essa aqui é inegociável dentro de casa, essa coisa chama-se respeito. Acho que se a gente ensinar o respeito, a gente criou bons seres humanos para o mundo. É isso aí. E o respeito é legal, que não tem igual e contrário, não tem vários, é uma coisa só. Né? Uma pessoa que respeita jamais vai menosprezar alguém por conta da cor de pele, por conta da opção sexual, por conta da conta bancária, do sobrenome que carrega, do título acadêmico que tem ou não tem, né? Porque você respeita. Então acho que esse é o fator número 1. O segundo é você ir descobrindo junto com eles
o que tem dentro deles, porque não adianta. Senão fica aquela família de médicos, sabe? O avô é médico, o pai é médico. E quase ninguém queria ser médico. A criança vai ser médica meio que por impulso, né? E na verdade a gente tenta descobrir o que eles gostam e o que eles são bons, né? O que você gosta e o que é virtude, e às vezes essas coisas se encaixam, às vezes não se encaixam, né? Eu vou dar um exemplo. Eu adoro futebol, sempre gostei. Aliás, todos os esportes, sempre gostei. Eu não sou um bom esportista. Eu gostaria de ser tão bom esportista quanto eu gosto do esporte. Mas eu pagaria para pegar a bolinha na final do US Open. Ou pagaria para estar lá na piscina do Gustavo Borges, lá na medalha. Na medalha, só como o garoto que leva água. Eu pagaria, não é que eu faria de graça. Eu pagaria até hoje para ver um Phelps nadar, um Tom Brady jogar, o que fosse, né? Porque isso está dentro de mim. Por outro lado, se você me pedir para analisar contrato, ou ler contrato, ou ser advogado, pode me dar 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, eu não vou querer, não está dentro de mim. Né? Eu tenho problema com a interpretação de texto, eu leio 3 vezes o mesmo parágrafo, juro por Deus. Aí eu olho e falo, não é possível. Será que é isso? Eu não sou burro, mas cara, quem escreveu isso aqui não dá para ser mais simples, né? E com os filhos, acho que é ficar colocando atenção para falar, o que esse cara gosta e o que esse cara tem de virtude? Porque aí acho que está o começo das suas escolhas, do encaminhamento dentro, uma vez que valores estão colocados, né? Sem dúvida. Então acho que a gente costuma pôr atenção nisso, para ajudá-los a serem quem eles são, e não seguir o pai ou a mãe. Essa talvez seja a parte mais difícil, né? Porque a gente quer tanto que ajudar, né, a ponto de tentar entregar alguma coisa, faz isso daqui, faz isso daqui, né? Não querendo moldar, mas é só para não, né, para ajudar. E no final acho que esse é o grande segredo, gostei muito, que anotei, que é descobrir deles, né? Eu acho que a gente que tem condição de poder potencializar o Ikigai lá, né? Que é o que ele gosta. Virtudes e desejos, né? Quer dizer, graças a Deus a gente consegue, né, ajudar esses filhos. Acho que esse é o desafio. Bom, legal, então vamos junto descobrir, porque a história que você contou do seu filho, mas não vê isso, né? Ele entre pagodeiro e neurocirurgião, é isso, é normal, é da idade, pô. Ele não sabe, né? A gente trouxe o Denis Xavier, que é genial, né? Que é o professor de filosofia da Federal de Minas Gerais, um cara incrível. E ele falou, pô, um rapaz de 20 anos não tem nem o córtex pré-frontal formado ainda. Quer dizer, como é que ele decide sobre toda a vida e a complexidade e tal? Ele estava comentando. Eu acho que esse é o grande segredo. Pô, show de bola, anotei aqui, né? Essa arte. Né? De ajudar ele, de ter a paciência, né? Porque a gente quer, às vezes, pô, não vai. E eu acho que eles vão viver numa sociedade profissional diferente da nossa. A gente foi educado para escolher a profissão e você quase que está fadado até aquela profissão a vida inteira, né? Poxa, você vai ser médico. Vai ser médico. Você vira médico com 24 anos, você vai morrer com 100 anos médico, né? Eu acho que hoje a moçada já entende que as profissões talvez sejam cíclicas. Talvez você possa ser médico um tempo, empresário outro tempo, financista outro tempo, né? Eu acho que tem essas mudanças, elas são hoje muito permite, mais factíveis. Hoje se permite isso, né? Hoje acho que o desafio é justamente encontrar o equilíbrio de por quanto tempo perpetuar e não na primeira dificuldade desistir e já ir mudando, né? Eu falo, a carreira hoje é um portfólio, né? Você vai compondo e às vezes em algum determinado momento tudo aquilo que você viveu de experiência cria um grande negócio ou vai para um grande caminho, ou se não vão ser vários caminhos, né? Ao longo, né? Na família mesmo a gente tem vários exemplos, né? Você falou de médico, meu pai foi advogado a vida inteira e sempre teve ali, vou empreender, agora abriu uma sorveteria, uma gelateria que ele faz muito bem, muito bem. Sempre cozinhou muito bem, mas sempre esteve naquilo. Sou advogado, já estou aqui há tanto tempo e aí agora, né? Sim, inúmeras pessoas na família fazem isso. Mas acho que o desafio hoje dos jovens, a gente vê o tempo todo, é essa troca, qualquer dificuldade passa para a próxima, né? E a gente ir toreando isso de alguma forma. E a gente não consegue, desde novo, né? E a gente não consegue, por exemplo, quando vai, acho que talvez um dos maiores desafios que é a questão de mão de obra, né? A gente não consegue pegar uma pessoa em qualquer nível de área que hoje que tem um pouco de histórico. É muito difícil, raro, né? Essas trocas são muito rápidas e aí não consegue. Ela não aprende. Esse é o lado ruim da coisa, né? Essa parte ruim da flexibilidade. Ela não aprofunda, então ela não consegue criar um histórico e é óbvio, né? Se você não consegue evoluir, né, o seu degrau é difícil. Você pode até dar um saltozinho, mas é óbvio que você volta de novo.
Aí, né, isso vai ficando difícil para a pessoa conseguir evoluir para ela, né, e para o próprio mercado. Então a gente está vendo essa dificuldade. É fácil de mexer hoje no mercado, mas fiquem, você que está vendo, não usa isso como justificativa de trocar. Isso. Construa algo por onde você passa. Pode ser por 8 meses, né? Como, você pode como trocar passou... muito rápido em 14 meses se a sua empresa for vendida por Exatamente, muitos milhões. pode ser em 14, mas Tá acho que tudo criar um bem. histórico, né? Essa é a parte mais... Eu acho, exato. É o equilíbrio, né? Eu acho fundamental o equilíbrio. Muito legal. Ô, Aura, entrando, aí você comentou, né, obviamente, da Link, que é um assunto que é o mais recente e que vem realmente criando, porque desde a formação até a criação dela, né, até agora ainda, eu acho que deve gerar, vocês que acompanham, deve gerar um burburinho aí interessante, né, porque vocês quebraram, assim, uma estrutura que tinha de educação, desde a formação até aqui a própria entrega, os valores, né, financeiros que são cobrados, isso acho que deve gerar alguma coisa, com certeza deve ter, com certeza, vou te perguntar ali, né, mas me fala então um pouco pro pessoal o que é a Link, né, e aí eu vou te perguntar da onde que veio essa transição para essa escola hoje de negócio mais desejada aí do país. Link é uma faculdade regulamentada de negócio, agora é tecnologia também, né? Mas voltado não para formar um executivo de uma grande corporação, voltado para formar um empreendedor. É um lugar para todo mundo que quer ser dono de empresa encontrar ali uma formação acadêmica e um ambiente que favoreça você se tornar um dono de empresa, né? Com certeza deve ter um monte de gente aqui ouvindo a gente que formou uma empresa ou tem vontade de formar uma empresa. Existem inúmeros desafios. O Brasil, quando alguém fala assim para mim, poxa, convence um aluno aí, o meu filho, a estudar na Link, ser empreendedor, eu falo, não posso fazer isso. Isso é quase uma maldade com a pessoa. Por quê? Porque empreender é extremamente desafiador. Tem que querer a gente muito. vive num país que a taxa de juros é 13,25, né? A gente vive num país que você vai tomar qualquer tipo de dívida, a única coisa que você consegue pensar em que seja melhor que uma dívida que você tomou no banco é armas e drogas, negócio que você não quer participar, né, e não deve. A gente vive num país que as leis trabalhistas favorecem demais o empregado e de menos o empreendedor. A gente vive num país que você montar uma loja física, você precisa de segurança, você precisa de alarme, você precisa ter um acordo com o policial ali do lado, porque senão você vai perder o que você tem, né? Então, o ambiente é muito desfavorável. E o empreendedor sozinho, ele aprende por tentativa e erro. Ele tenta contratar um vendedor, não consegue, volta, ele tenta contratar um sistema ou vai fazer um app, chama lá um cara da tecnologia, não dá muito certo, ele tenta ter um estoque, o estoque dele mofa, o estoque dele perde a validade. É sempre por tentativa e erro. Quando a gente foi fazer a Link, a gente falou, puxa, e se a gente desse todo o caminho das pedras em termos de conhecimento? E se a gente entregasse todo o relacionamento necessário? E se a gente entregasse o desenvolvimento humano necessário para você se tornar um bom empreendedor com os atributos e predicados que um empreendedor deveria ter em termos de virtudes pessoais mesmo, né? E se a gente entregasse capital quando precisasse de capital, investimento quando precisasse de investimento, e tudo isso fosse no mesmo local físico que as pessoas se encontrassem todo santo dia? A Link nasceu com esse objetivo. É uma ideia replicada de uma faculdade dos Estados Unidos chamada Babson, que é a faculdade número 1 de empreendedorismo lá, e nosso benchmark é quem a gente se inspira, copia e não tem vergonha nenhum de falar que copia. Stanford, a parte de criatividade e desenvolvimento de empresas do MIT, são todos lugares que a gente olha e fala, vamos fazer igual, porque o Brasil não deve nada para ninguém, vamos ter um lugar desse aqui no Brasil. Então a primeira inspiração da Link veio de dentro de uma sala de aula de Babson, que eu estava assistindo uma aula do MBA lá, e vi um casal vendendo chocolate que não existia e venderam 500 mil dólares de chocolate em uma semana. Eu falei, não é possível. Aí eu olhava no espelho, todas as cicatrizes do meu corpo como empreendedor, eu falei, nossa, se eu tivesse estudado aqui, acho que eu tinha economizado anos-luz aqui, né, de erros que eu fiz. De sofrimento, né? E aí a ideia foi simplesmente juntar as melhores cabeças do país, trazer para dentro de uma sala de aula, literalmente de uma sala de reuniões com uma folha em branco e falar como é que a gente monta a melhor escola de negócio do país para quem quer ser dono de empresa. A Link nasceu daí. Eu levo desproporcionalmente os louros da Link. A Link não é ideia minha. Eu simplesmente reuni as ideias dos melhores pessoas, empresários, CEOs, donos de empresas do Brasil.
junto. E óbvio, como que é para... Porque parece que o processo seletivo é um pouco diferente das faculdades no Brasil. Como que funciona lá o processo seletivo? Igualzinho de uma empresa. Porque o que a gente percebe, Thiago, é assim, vamos analisar os melhores empreendedores do país, né? Você pega lá um Jorge Paulo Lemann, você pega um Guilherme Benchimol, você pega um André Esteves, você pega um Samuel Klein, você pega um Silvio Santos, você pega quem você quiser, né? Você fala, qual que é o denominador comum desses caras? Uma coisa eu sei, não é que eles sabem responder mitose e meiose. Não é que eles leram Dom Casmurro e saber se o Bentinho traiu, não traiu a Capitu. Não é que eles fizeram uma redação de um tema de esquerda que alguém lá pediu para escrever uma dissertação perfeita. Não é. Lembra, o nosso propósito é formar um empreendedor. Então, o que eu tenho que fazer? A conta de trás para frente. O que esses caras têm? Esses caras têm vontade? Muita. Esses caras têm grit, né? O trabalho todo dia, resistência, garra? Muito. Esse cara tem brilho nos olhos? Muito. Esses caras são bons comunicadores? A grande maioria o que não precisa de todos, né? Mas ajuda, né? Esses caras têm olho azul, não tem olho azul, tem pele preta, não tem pele preta. Então a gente pegou os principais denominadores comuns de um empreendedor, né? E viu que a diferença não estava nas competências técnicas de sala de aula, e mais nas competências comportamentais. Então é isso que a gente procura medir. Claro que tem um mínimo de matemática, de português e inglês que você precisa ter, para pelo menos ver se a base é boa. Para você poder construir o prédio, você precisa ter um alicerce, esse alicerce precisa vir pronto. No entanto, quando eu faço uma dinâmica de grupo, quando eu faço uma entrevista, quando eu o coloco para resolver um caso real de uma empresa que ele pode pedir ajuda para quem for, usar o celular, usar o ChatGPT, mas eu preciso o resultado daquilo, como é a vida real, eu trago esse aluno do terceiro ano para viver uma experiência que ele só viveria num processo de seleção para uma companhia. Porque hoje em dia, para colocar uma empregada doméstica dentro de casa, você faz uma entrevista. Você não pede o diploma dela, você faz uma entrevista, você pede referência, você liga na casa anterior, você vê se alguém conhece, você vê se é uma pessoa de confiança, você olha nos olhos, você sente a pessoa, literalmente mesmo, porque tem o sentir, né? A mulher tem isso muito mais apurado que o homem ainda. Você fala, não sei, alguma coisa não está me cheirando bem, eu não sei o que é, mas esse sentir é importante. Agora, você faz tudo isso para botar uma pessoa dentro da sua casa e para a universidade você não faz. Você faz uma prova de 80 questões, você faz uma redação e fala, vem aí. E o cara não conhece a faculdade que ele vai estudar, e a faculdade não conhece o aluno, e assim dá início. E aí gera como resultado saída de 50% que a USP tem, 50% das pessoas que entram não se formam, todas as federais, todas as estaduais. Você fala, como é que pode isso? É porque a universidade não conheceu o seu aluno antes e o aluno não conheceu a sua faculdade antes. Para mim, claramente, né, a gente que empreende há muito tempo, é um distanciamento do que você aprende teoricamente para viver do que a vida é muito longe, né, da faculdade tradicional, porque você vai encontrar na rua. É muito longe. Cada vez mais, para mim, a função de uma faculdade é tornar a pessoa competente para ela conseguir viver na profissão, que é o que vai ter que ter. Mas é muito, muito longe. A maioria de formações, as pessoas acabam indo, e que está cada vez mais comum, para o empreendedorismo, né? Até pela questão da pejotização, enfim. Não tem uma aula sobre negócios, não tem uma discussão, um médico, um fisioterapeuta, um dentista. O dentista ele sai, ele abre o negócio. As clássicas. Olha o sucesso que você faz. Ninguém sabe vender. Ninguém sabe se colocar. Né? Ainda racionalizam dizendo que não, a medicina não é para vender, a psicologia não é para vender, a odontologia não é para vender. Não é empurrar produto que a gente está falando, é minimamente explicar o que você faz, atrair paciente, atrair um novo cliente, que seja. Porque vender é isso, né? Ajudar o cliente com o produto e serviço que você tem. Então, quando você troca, eu falo ainda com o médico, até essa semana tem uma cotação para a convenção de médicos. A gente fala sobre vendas lá, porque... Isso já é um movimento que está mudando. Já o movimento está acontecendo. A gente tem algumas empresas, principalmente a questão de estética, né, que é mais comercial, porque se você troca, né, se o médico trocasse, o advogado, né, vamos pegar um médico especificamente, trocasse o termo paciente para cliente, eu acho que ele já começava a ter um pouco mais de visão, inclusive da experiência. Como que você chega no local, a gente brinca, né, que chega na frente de um consultório e tem duas vagas. Um carro do médico, a outra da esposa. Né? Você que é o cliente, você para onde der, e você para lá para a rua para baixo. Quer dizer, ali já não começa. Um ambiente ruim, não tem um local, né? O banco
com aquele corino craquelado, né? Tudo, revista antiga, a secretária que eu falo, né? Uma entidade chamada secretária. Aquela cara, né? O doente é você, parece que é ela. Então, assim, é toda essa expectativa que você tem. Mas por quê? Porque ele não olha como se fosse uma venda. Mas é que as pessoas acham que venda é indo empurrar, né? Mas em resumo, é um distanciamento muito grande que eu acho que a Link conseguiu trazer isso. Mas na hora do processo seletivo, como que você conseguiu encaixar isso, né, junto ao MEC, enfim, para modificar esse processo que as outras faculdades fazem? O MEC é muito bom de relacionamento. Eu só tenho a agradecer ao Ministério da Educação. O que você não pode é pegar o que ele exige como norma e fazer só aquilo, né? O MEC exige que o processo tenha uma isonomia, que todo mundo passe pelo mesmo processo. Então isso é muito legal. O MEC exige uma redação para ver se o sujeito sabe escrever, né? Isso também é muito legal. Importante também. O MEC exige que você tenha professores com um mínimo de mestrado, doutorado, ali dentro, uma porcentagem dos professores, de forma a ter a parte acadêmica preservada. Então isso tudo é muito legal. Agora, o MEC não vai contra a adição ao processo de seleção. Então isso é muito bacana, porque eu faço a redação, faço um processo que é bom para todo mundo, mas eu faço, além disso, a entrevista, a dinâmica, um caso real. Qualquer um pode participar. Imagina se fosse de uma área de criação. A gente fez, e cada vestibular da Link é construído com 4 grandes empresas. Cada semestre, né? O primeiro vestibular da Link ele foi construído com a XP, com o Google, com a Stone e com a Ambev. Os 4 vieram, as áreas de pessoas desenharam um vestibular com a gente. Então vieram casos reais, né? A XP, o caso da XP era bom para eles. Como é que eu faço o meu cliente migrar parte da sua riqueza do Itaú para a XP? Qual que é o plano que você tem? Então imagina que você fosse um garoto de dentro da XP, um estagiário que ganhasse esse to-do do Guilherme Benchimol. O que você precisa para entregar esse plano? O que você pode usar? Tudo, cara. Usa seu tio, usa seu agência de marketing, usa o ChatGPT, usa o Google. Eu quero um plano, cara, né? A Havaianas, o caso da Havaianas era assim, eu quero um produto masculino, a Alpargatas deu, né, num outro vestibular, eu quero um produto masculino com a marca Havaianas. O tênis da Havaianas saiu de dentro do processo de seleção da Link, aquele tênis que foi um garoto de um processo de seleção que desenhou e entregou para a Havaianas, claro. As empresas ficam com toda a propriedade intelectual do que é desenvolvido por 500, 600 mil candidatos às vezes, mas pouco me importa. É igual no trabalho. Você pede aqui para um cara, você acha que ele está preocupado se você pediu para o seu pai fazer? É isso aí. É isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque a educação ela está parada em 1995. Não é 1960, é 1995. O que aconteceu em 95 no mundo? A transmissão de conhecimento passou a estar disponível num bicho chamado internet. Coisa que antes era, onde a gente pegava conhecimento antes de 95? Biblioteca. Livros, né, uma biblioteca, pessoas, ou em salas de aula, ou de pessoas que você convivia, ou no meio de comunicação que te forçava a ler, ouvir e ver aquilo que eles queriam. Uma televisão, um rádio, né, um outdoor, alguma coisa desse tipo. Então a informação chegava para você da forma como as pessoas queriam, e se você quisesse buscar algo diferente, você tinha que ir atrás de uma pessoa que tinha aquele conhecimento. E que era uma entidade. Então, todas as universidades falavam por que o cara ia para Harvard? Porque lá tinham as melhores pessoas para te transmitir um conhecimento, as melhores bibliotecas, livros espetaculares, os institutos de pesquisa que estavam pensando em coisas novas e pessoas que tinham vontade de aprender. O que a internet trouxe para o mundo? Todo o conhecimento disponível. Não existe uma aula que é dada em Harvard que não esteja na internet. Se alguém achar, tem um MBA grátis na Link, pode me cobrar aí. Não existe. Claro que você vai achar com outro personagem e não um professor de Harvard, você vai achar numa outra língua, você vai achar uma outra semântica. Eu cresci vendo filme que você tinha que sequestrar o pesquisador, o iraniano precisava sequestrar o pesquisador de bomba atômica da faculdade e tal. Claro. Hoje, se você digitar aí como fazer uma bomba atômica, você vai saber como tem a resposta. Você não tem acesso a urânio enriquecido, você não tem acesso a plutônio. Mas você sabe como o conhecimento está ali. Então, Thiago, como você bem falou, as faculdades devem virar hoje facilitadoras de conhecimento.
curadoras de conhecimento. Porque se você botar um aluno para sentar para assistir 2 horas, seu filho não aguenta, você não aguenta, nossos pais, ninguém aguenta mais ficar 2 horas ouvindo um cara falar. Sendo que você tem Reels, você tem um TikTok, você tem um YouTube Shorts. Tem um Tudo podcast. que a gente consome é 1,25. muito rápido e aí você vai para a faculdade numa outra. E aí você quer que o cara fale 2 horas de um assunto de capital de giros? Fala, deixa eu ver no YouTube aqui o que é capital de giro e em 1 minuto e meio você sabe. E como que é estruturado esse conhecimento? Até pedi para você citar da parte de desenvolvimento pessoal, que quando eu fui, obviamente, né, como psicóloga, fiquei maravilhada, né, com toda aquela disponibilidade do aluno desenvolver o lado pessoal mesmo, questões de inteligência emocional. Conta um pouquinho, porque é muito, muito encantador. Além das matérias, né? Assim, e quais como são? é ministrado, como, por exemplo, você diz, não vai ficar 2 horas lá. Como acontece o dia a dia de um aluno? Parte do pressuposto seguinte, Flávia, todos são diferentes. Todos os alunos são diferentes. Eu não vejo a Link com 5 mil alunos. Eu vejo a Link com 5 mil empresas ao longo do tempo dos alunos. Mas eu acho que quando você massifica a educação, você perde o aspecto de conhecer profundamente uma pessoa. Né? A Link é boutique e é uma experiência muito maior que qualquer outra faculdade que tenha. Por quê? Porque cada pessoa lá dentro tem a sua vida. Né? Então, a parte de People Skills que foi desenvolvida, e a gente chama de People porque a gente não acha que é soft, por orientação da Carol Garrafa, até que vocês conhecem bem, a parte de People foi desenvolvida da seguinte maneira. Primeiro, conhecer-se. Quem que fala aí dentro de você? Né? Você é único. Você não é o seu pai, você teve uma criação, mas quem que é o Tiago, a Flávia, o Juliano, a Bianca? Vamos começar a entender quem está aí dentro do seu corpo. Essa é a primeira base, né? Segundo, assim, o que te trouxe até aqui? O que você viveu? O que você gosta? O que você não gosta? O que você fez de esporte? O que você viajou? O que te atrai? Em que você é bom? Em que você não é bom? Olha teus 17 anos para trás. Olha quanta coisa tem que você viveu e te trouxe até aqui, né? Outra coisa, que meio você tá? Onde você está vivendo? Que meio você quer atuar? Você quer ser o Bambambam de São Paulo? Você é um cara que está lá no Centro-Oeste, vai viver no Centro-Oeste? Você quer ganhar o mundo? Né? E quais objetivos você tem para a sua vida? Onde você quer chegar? Você quer ser um empreendedor? Você quer trabalhar com seu pai? Você quer ser artista? Você quer ter um time de futebol? Você quer ser jogador de esportes, de videogame? Qual que é teu objetivo? Para que você se matriculou aqui na Link, cara? Ou você só quer um pedaço de papel no final de 4 anos que você vai ter, chamado bacharel em administrador de empresas, você vai usar isso. Seu sonho é trabalhar na Mercedes, na Unilever, na EQI, não sei. Né? Então, quando a gente trata desses 4 elementos, a gente consegue destrinchar matérias que levam a isso. Matérias que vão desde conscientização social, matérias como empatia, matérias como gerenciamento de crise, problemas que todo mundo tem, até etiqueta. Né? Por quê? Porque se eu viesse aqui hoje de Havaianas, bermuda e regata, eu tenho certeza que as pessoas aqui me olhariam diferente. Sim. Eu não estou indo para a praia, Se eu for a um casamento, eu preciso estar de terno. Não adianta eu querer falar, eu sou eu mesmo, então eu vou de moletom. Seja educado e respeitoso com o noivo e a noiva. Os caras se prepararam para estar lá. Né? Não é ser você mesmo. Né? E se eu for à praia, eu não vou de terno. Se eu der uma ordem aqui na Faria Lima da mesma forma que eu dou uma ordem numa obra civil, vai dar pau. Não vai. E se eu tratar com educação lá o pedreiro e falar, olha, veja bem, eu acho que você poderia ser melhor, Nossa, não vai dar certo também. Então, eu acho que todas as matérias de desenvolvimento humano vêm para desenvolver esses 4 pilares que a gente falou e para que a gente possa, depois de 4 anos, falar, essa moça entrou uma menina, saiu uma mulher. Esse garoto entrou um menino, saiu um homem. No sentido de ser humano completo ou bem maior. Respeito, responsabilidade, coragem, etc. Né? E aí a gente vê o tamanho do distanciamento disso de novo, né? Voltando para a maior parte da educação, né? Você entra lá, você tem as suas quantidades de hora e matéria e vai embora. Quer dizer, isso Acabou. não... Se você gosta ou não, se você tem um potencial, né? Se você é muito bom em matemática e não é bom em social, se você isso um padrão completamente descartar. Quer dizer, você pega o que é a vida, que é esse conjunto, né, das suas habilidades com aquilo que roda no dia a dia,
e você descarta completamente Põe um na quadrado, fala. compre. Tiago, eu um estudei 4 moedor de anos na pessoa. melhor escola de administração do Sim. país, Fundação Getúlio Vargas. Ninguém sabia quem eu era, ninguém sabe quem eu sou, nunca me deram um telefonema em 25 anos, me formei em dezembro de 99. Nem para doar pro fundo de bolsa eles não me ligam, porque eu doaria. Nem pra... Nem para isso. Ajudar. Nem para isso. Só cuidar de nós, Então você né? fala, poxa, por quê? Porque são tantos. O Álvaro é só mais um aqui. Joga aí, fala tudo de contabilidade, fala tudo de vendas. Quem pegar, pegou. É quase que uma terceirização da responsabilidade da educação para o mercado de trabalho. Você fala, É isso aí. quer saber? Um dia ele vai aprender, ele vai Perfeito. bater lá, vai ter um chefe bravo, tal, e vai aprender na marra. Você fala, não, dá para antecipar isso, pô. E vocês estão com quantos alunos hoje? 800 na graduação, são 8 semestres com 100 alunos e 50 no MBA. São os e dois hoje- cursos que você tem. São dois cursos hoje. A formação de administração Graduação e O MBA, MBA os dois de- focados em empreendedorismo. e empreendedorismo. Tá. E aí, e qual é o valor médio para cursar ali? R$ 11.526 por mês, tanto na graduação quanto para o MBA. A graduação são 4 anos, o MBA 1 ano e meio. E é para participar do processo seletivo, a pessoa já é informada desse valor Sim, e ele sempre. restringe a uma camada minúscula da população de possibilidade de participar. Sem dúvida, o que a gente faz é, na hora que ele vai participar, ele pode escolher ir por um caminho de ser bolsista ou não bolsista. Hoje a gente tem lá dentro 178 bolsistas, Que legal. alunos que não têm capacidade de pagar esse valor, mas que passaram no processo de seleção. O processo de seleção é feito às cegas. Eu não sei quem é bolsista, quem é não bolsista. Que legal. E o que acontece Que é, legal. quando eu seleciono os 100 melhores, claro, e é importante, a bolsa não é por mérito, a bolsa é por necessidade financeira. Então, se você tem condições de pagar, você vai pagar. Entendi. Legal. Até para É dar uma oportunidade para Claro, você. comprovação, claro, lógico. A gente oferece até dentro dos 100 primeiros, até os 20 primeiros bolsistas, a gente oferece dentro da possibilidade dele. Então, se ele pode pagar R$1.000, a bolsa dele vai ser de R$10.000 e ele vai pagar 1.000. Se ele pode pagar R$2.000, a bolsa dele vai ser de R$9.000 e ele vai pagar R$2.000. E assim por diante. Comprovado, com Tem que entrevista. ser. É um entendendo percentual a que vocês necessidade. determinaram para E dar pode ser bolsa. até integral. Entendi. Né? A gente tem bolsistas integrais, que a gente Que percebe legal. que assim não adianta cobrar. E o intraaprendizado de bolsista com não bolsista. imagina. Eu já Isso tive foi muito aluno bem. muito rico levando um aluno que não tinha condições de comprar, de almoçar num restaurante bom. Eu já tive aluno saindo num jato particular do Campo de Marte, levando o bolsista para almoçar em Angra e voltando no final do Que dia. legal, que Coisa que experiência. nunca vê. Que E legal, o contrário, um dia esse mesmo bolsista, esses dois amigos, essa história é verdadeira dentro dali, que esses dois amigos, o bolsista vira para ele e fala para ele, cara, você só come em restaurante bom? Você acha que se você comer no quilo você vai ter problema? Você vai vomitar? Vamos lá que hoje você vai comer um hot dog comigo. Que Cara. Levou o cara no legal. hot dog de R$1,50 com suco. Caraca. A mãe do aluno rico me ligou, falou, Álvaro, fulano chegou em casa, falou que comeu um hot dog com o amigo daí, eu tô ligando para te agradecer, porque eu nunca que animal. pensei Que animal. nessa legal. possibilidade que eu deveria ter que pensado. legal. Hoje ele aprendeu uma coisa dentro da Link que não foi na Link, foi com uma pessoa que ele conheceu. O mesmo garoto que tinha viajado de avião. Então você fala, legal. o que eu tenho de responsabilidade nisso? Zero. Entre eles Isso encontraram uma acontece. forma de ensinar para o outro. Muito E legal. Isso é muito legal. Eu fiz o desenho que você tem- falou, né? De técnica, acesso, capital, né? Cara, isso aqui É. Isso aqui é um campo realmente né, de produzir boas pessoas, né? Você vai ser um grande É empreendedor, isso, Thiago, não vai, é cara, é isso. impossível isso aqui, né? Esse acesso, a gente tá com vários estudos, né? Vendo né, sobre que o ambiente ele tem uma responsabilidade, né? Um impacto sobre o seu sucesso maior do que a própria força de vontade. É isso. Então, tem vários. Então, assim, isso aqui tudo é o ambiente, né? A técnica com capital, com acesso a outras pessoas, né? Isso assim, é muito bom, muito legal. E nesse formato, e vocês sempre Ô Flávio, têm... eu falo muito, você vai me Não, cortando vou aí, pelo cortando, amor tá, de não, Deus. tá um tá doutorado maravilhoso. aqui, ó. Então, eu já escrevi. Quem tem conteúdo para falar, a gente Que bom. quase nem precisa perguntar. E uma curiosidade agora o lado empreendedor mesmo também. O volume de pessoas que tem prestando vestibular versus a quantidade que tem é muito Mais né? ou menos 6 para 1. Ah, A entendi. gente tem 600 a 700 candidatos para 100 vagas. O que, assim, é um produto caro, né, Flávio? É um Sim, produto por de isso, 500 é. mil reais. Se Aham. você for somar as 48 parcelas, Sim. você está falando de 550 mil reais. Que dá o quê? Uma Land Rover? Uma É isso aí. X3, vai? É. Dá uma BMW X3, X5. Sim. Acho que a X5 é um pouco mais. Dá Mas um não adianta X4. você ir na concessionária para comprar. Não adianta você ir lá e falar, vim aqui desembolsar 500 mil. Você tem que deslocar 5 pessoas da fila.
Então isso é muito interessante, porque eu não tenho problema com vendas. Sim, era claro isso que se eu eu ia perguntar. tivesse 1000 candidatos, a qualidade dos meus alunos talvez fossem ainda melhor, porque eu estou selecionando de uma cesta maior. Sim. Né? Mas como eu tenho um limite é diferente de um curso livre, Sim. um curso livre você não tem a limitação de vagas que o MEC estabelece. Exato. Então você fala, eu tenho que encher uma turma, por que você não enche 600 e deixa a turma pagando e vendo quem cai e quem não cai? Porque eu não tenho essas vagas disponibilizadas pelo Ministério da Educação. É uma construção que você faz. E porque eu também não quero, porque senão Daí teria... vira na começa, massificação. para quantos alunos eu posso dar o telefone do Thiago? Talvez para 1 ou para 2, fala, poxa, estou precisando estruturar vendas aqui na minha empresa, eu falo, liga para o Thiago Consa. Legal. Aí eu mando uma mensagem para o Thiago e falo, Thiago, você atende esse aluno? Sim. Ele vai atender. Sim. Fazer isso Pela com nossa 600, amizade, ele vai atender. claro. Mas não posso falar para 10 alunos, 11, aí você vai falar, pô, não tem mais o que fazer. Né? Mas essa era uma pergunta, daí dessa parte da necessidade de ter um comercial ou não, justamente por isso, né? Se tem mais vagas, porque às vezes a gente presta Eu vai tenho fazer marketing MBA. e atendimento. Entendi. Que, aliás, é muito bacana, né? O marketing ali, as muito ideias, legal. muito bem... O marketing da Link é um muito- marketing de generosidade intelectual. É sempre bom. Você já participou Eu já fiquei- algumas vezes, né, Thiago? muito legal. Link on the road, aquele negócio. Muito legal. Vai dando para as pessoas conhecimento, isso só muito enriquece, quem sabe Eu atrai É adorei. alguém. bem criativo, assim, é muito legal, cara. Uma ação que teve como mãe, a gente já vai olhando, né, na sala do Theo, né, do mais velho, a gente teve uma discussão dos pais outro dia sobre a questão do vestibular, quando for fazer vestibular, será que a escola está preparando e tal? Falei, gente, será que vai ter vestibular? Vocês estão preocupados com o vestibular? Eles têm 8 anos. Falei, eu acho que não Vocês vai ter. juram que isso é um ponto de decisão da escola que eles estão hoje? É a preocupação do quanto eles vão estar preparados para um vestibular. Como vai ser esse vestibular? De que forma? O que é que vai contar? É o de menos, mínimo. é o de menos, Existem é o de inúmeros menos, outros de menos. elementos que é o que a gente tem que olhar hoje. Perfeito. O vestibular para mim. Mas entrou eu vi um reel sobre você perguntando para os alunos. Você ligou para o seu pai? Faz quanto tempo você ligou para o seu pai? Pra sua Eu pego família? no pé. Muito Faz quanto legal, tempo você ligou para a muito família? E aí legal. eles, ontem, semana passada, liga agora. E eu, aqui, no auge dos meus 37 anos, falei, caraca, não falei com meu pai essa semana. Mas eu Na liguei. hora- Quando eu acabei de gravar o vídeo, eu peguei falei. e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tô te ligando só porque eu fiz isso, não vou me sentir bem se eu não te ligar. Eu Quero liguei. saber se você tá bem. Vou Ô, dormir Álvaro, com bem. indo aí para uma amplitude maior. Muito legal ter essa parte da bolsa, certamente dá oportunidade para muita gente que a gente vê ali com todo, né, aflorado para dar certo, mas muitas vezes por dificuldade de oportunidade. Porque muitas vezes você pega uma pessoa mais humilde, mas que ela tem isso nela, você vê que de alguma maneira ela vai dar certo, né? Porque nem todos os empreendedores Perfeito, começaram claro. podendo pagar. Imagina. A maioria não, né? Mas isso numa escala maior, numa escala Brasil. Hipoteticamente, já devem ter te perguntado isso e já devem ter surgido algumas questões. Se você fosse ministro da Educação, por onde você começaria uma reforma na educação? Ou o que é possível, dentro das condições que temos, na sua opinião, obviamente, de expandir Melhorar esse isso. tipo de conhecimento para a transformação da educação no Brasil? Eu começaria com uma coisa. Eu abateria todos os impostos investidos em educação pelas empresas. Eu transferiria a responsabilidade da educação para quem mais faz esse país movimentar, que são os empresários desse país. Você imagina o que seriam as escolas em Jaguariúna com a Ambev? Você imagina o que seria a escola em Paulínia com uma Rode ali dentro? Você imagina como seriam as escolas que o Carlos Brito toca? Maior CEO do país. Eu tenho certeza, eu botaria meu filho na escola do Carlos Brito sem saber o que é a escola. Porque eu tenho certeza que tem um ar dentro de competição dele que ele ia falar, manda fazer a melhor quadra, põe os melhores professores, incentiva o professor aqui, demite o professor que falta. Imagina se ele pudesse abater, olha quanto essas empresas pagam de imposto. Né? Imagina se a XP ou BTG pudesse abater do seu imposto tudo o que fizesse de escola e base. A gente teria em cada lugar do Brasil, né? Desde a M. Dias Branco lá em Fortaleza, ou qualquer coisa que você pudesse pensar. Você já imaginou as escolas como seriam? Agora, o nível das escolas. Você acha que um Flávio Augusto teria que tipo de escola? Sem dúvida. Você acha que um Benchimol teria que tipo de escola? Né? Os 3G teriam que tipo de escola? Todos. Você pega a Faria Lima aqui, né? O Itaú deu 40 bilhões de reais de lucro esse trimestre que passou. Imagina as escolas do Itaú como seriam.
Acabou o problema. Eu acho que a gente Como resolveria muito- bem. É fácil. Só que não, essa triangulação é matadora. Você tem a empresa, você paga imposto, dá na mão de sei lá quem. Do pior E daí administrador. essa cidade ou esse estado vai pegar e vai devolver isso, ou o federal, no caso das universidades, para creche, para Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, e vira esse desastre. Vai E na de USP. baixíssima Não, um qualidade. mato desse tamanho. É isso aí. Você fala, não é Nossa, possível. vai na 7 na bilhões. UFRJ, Aí fala, né? não, é falta de Que é investimento. isso, não mas- é. 7 bilhões de reais de faturamento por ano a USP tem para 93 mil alunos. Um aluno na USP custa mais do que um aluno no INSPER, acredite ou não. Né? Se fizer a conta, 7 bilhões dividido por 93 mil, isso eu estou pegando o aluno total, porque se você dividisse para os matriculados mesmo, não trancados, dobraria isso. Né? Agora eu falo isso, as pessoas acham que eu sou contra a USP, não, e na verdade não é. É simplesmente deixa para quem sabe administrar isso. Eu acho que faria uma diferença. Essa é a primeira decisão, não aceitaria um cargo público. Não aceitaria. Imagina, hoje. Você não aguentaria 3 dias, né? Não A gente aguentaria não porque aguentaria. Já imagina. Acho que fazem, né? Possível. Fala para a USP que você vai cobrar de quem pode pagar. Imagina, gera Olha o uma Siqueira, revolta. olha o né? Siqueira lá, né, que vai Exato, lá, você é vai ter expulso de lá toda hora. Exato, então não funcionaria. Mas se eu tivesse uma caneta e pudesse fazer, eu transferiria investimento direto em educação para as empresas e abateria esse imposto. A triangulação é que mata. Pensa uma coisa, Flávio, olha que interessante é. Quando você vai comprar uma coisa para você, você vai num shopping comprar uma coisa para você. A maioria das pessoas pensa assim. Você se preocupa com qualidade e preço. Poxa, eu estou gastando do meu dinheiro para mim mesmo. Eu me preocupo com qualidade e com preço. Se eu te falar assim, Flávia, olha, vai lá no Iguatemi, pega uma roupa nova para você, qual você quiser. Você vai entrar lá na Cris Barros, você vai entrar na Mixed, você vai entrar na Carolina Herrera. Você não vai se preocupar com preço. Eu falei para você ir lá pegar o que você quiser. Você vai se preocupar com qualidade. Eu sei que você não vai vir com uma roupa da C&A. Exatamente. Se deixar, Por quê? exatamente. Porque você está gastando o meu dinheiro para você. Dinheiro do outro com você. Então você se preocupa com qualidade, mas não se preocupa com preço. Quando você vai comprar o presente de aniversário para uma pessoa que você não conhece muito, o que acontece? Você não põe muita atenção na qualidade. Ah, mas você põe atenção no preço. Tanto é que você começa pelo preço. Ah, vou achar alguma Uma coisa até faixa, 150 né? reais, Sobe um pouquinho, 100 aí você vai, reais. mas Você tenta aí o melhor de qualidade que você consegue por aquele montante que você já se predispôs a gastar para dar o presente para o outro. Então, para o outro, você preocupa com preço, você preocupa com preço, mas não preocupa com qualidade. Agora, e o pior dos casos? O pior dos casos é o governo. Por quê? Porque é dinheiro do outro pro outro. Então você tanto faz preço, tanto faz qualidade. E pior, você ainda constrói um túnel e ainda bota o nome da sua mãe. Túnel Maria Maluf, como se ele tivesse feito aquele túnel. Sei. Você fala, não, poxa, põe a mãe do contribuinte, pelo menos. Como né? se a Maria Maluf tivesse feito tudo. Exato. Não, o fulano, o prefeito fez muita coisa. O prefeito mas fez nada, cara. Nada, pô. Né? Fez Pelo nada. amor de Fez Deus. o mínimo. Mas é tão lógico que chega a ser maluco, né? Porque você tá com dor no joelho, você vai no açougueiro ou você vai no médico, né? Você quer que alguém aí construa uma coisa boa, organizada, de qualidade, né? Que seja sustentável, né? Que possa dar lucro para reinvestir. Você vai na mão do administrador, você vai dar na mão de um cara que nunca estudou nada, que não tem compromisso com ninguém, que o dinheiro não é dele. É tão maluco, é tão óbvio que você fala, cara, isso aqui. Você começa a achar que você tem algum problema. Eu falo, cara, eu sou muito maluco, que eu tô errado completamente. Você né? vai quase pra coluna do utópico, né? Não Você é, fala, não é você fala, possível. tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Nesses absurdos, né, a gente vê a questão também da mão de obra, que a gente, né, que é um desafio para quem empreende, né? A gente está falando, eles vão se tornar empreendedores e vão ter talvez hoje o que a gente veja que é o maior desafio. Né? Não tem um lugar que a gente, não sei, os clubes lá, todo mês a gente tem os empresários, a gente pergunta qual é a maior dor, né, pessoas, e se vocês tivessem pessoas melhores que vocês têm, se vocês venderiam 20% a mais. Todo mundo ergue a mão sem nenhuma exceção, a gente está há 40 edições lá. Então você imagina 20% a mais de produção de todas as empresas do Brasil, onde o Brasil não estaria. Né? Então falta um monte de obra. Quantas empresas, né, têm demanda no Brasil, né, e não conseguem, tem gente, não consegue vir para o país. Né? É porque não tem gente para fazer. E aí vem um outro desafio, que são as pessoas que multiplicam isso, que para mim é o coração de uma escala do negócio, que é escalar a liderança, né? Não a operação. E o que a gente vê, o movimento de pessoas mais jovens, a grande parte deles que a gente vem conversando, eles não têm interesse em serem líderes, né? Eles escapam disso, não têm interesse. Você vê, né, os meus primos, são
pessoas incríveis, geniais, muito bem. Eles não querem, não quero, deixando bem claro. Como que você está vendo esse movimento? Por quê? E como que você vê que as empresas podem lidar com isso? Eu acho que sempre vai ter aquele que se destaca, Thiago. Eu acho que você precisa escolher... O empreendedor, ele já é uma camada muito pequena, né? Porque eu tenho que pegar todo mundo que quer fazer administração, economia, que não quer seguir carreira executiva, que não quer ir para consultoria, que já é pequeno. Mas eu acho que sempre os líderes, eles nascem naturalmente em qualquer situação. Eu acho que a gente tem que saber primeiro identificar quem são para pôr para dentro e depois treinar, né? Mas eu não acho que tem uma queda... Eu acho que não tem uma queda no aspecto de liderança, de vontade de liderar. De desejo de ser. O que eu vejo é naturalmente a sociedade se afastar de grandes responsabilidades. Não sei porquê. Né? Ontem falamos então, justamente o que eu penso é assim, poxa, por que as pessoas estão se casando mais tarde? É uma pergunta para se fazer. Fica a reflexão. Não sei a resposta. Eu sei que eu vejo um monte de garoto de 35 anos que tem cabeça de 18. O cara não quer responsabilidade, ele quer sair dormir com uma menina, outro dia dormir com outra, e outra. E o que vocês bem falaram, ele não quer um emprego que exija ralação por 5, 10 anos, ele quer um negócio que resolva rápido. Você fala, o senso de responsabilidade vem diminuindo por algum fator. Né? Pais mais protetivos pode ser uma razão, né? Homens criados com aspectos masculinos mais reprimidos pode ser outra razão. Verdade. Né? Uma sociedade que migrou de propriedade, que era o que era da minha época, o sonho de qualquer garoto de 18 anos era ter um carro, e depois isso migrava para ter uma casa própria, e migrava para ter uma casa de férias, uma casa de praia ou de sítio. Suas famílias brasileiras cresceram querendo essa propriedade, né? Isso punha no imposto de renda, né? É quase que uma ordenzinha, né? Então você vai ter seu carro, aí você vai casar, então quem casa quer casa, você precisa de uma casa, depois você conseguiu a casa, você vai lá e consegue a casa de praia ou a casa de campo, né? Tinha evolução do banco imobiliário, assim, quase que um negócio que você ia preenchendo, né? Hoje em dia, se você perguntar para um garoto de 18 anos se ele quer um carro para ele ou Uber infinito, ele vai escolher o Uber infinito. Se ele quer uma casa no Guarujá ou na praia ou o Airbnb infinito, ele vai pegar o Airbnb infinito. É uma geração que está mais pela experiência do que da propriedade. Isso gera menos responsabilidade também. Então eu não sei o fator, mas eu acho que tem uma queda, análise empírica, né? Deve ter algum estudo científico, que as pessoas já não aceitam mais responsabilidades de longo prazo. Exato. Você quer me deixar maluco é quando o cara fala, não, vou casar, mas se não der certo, casa separa. Você fala, cara, o que é isso, cara? Tem pessoas que falam, a gente vai morar junto. É a maior taxa disparada de divórcio. Como você vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser difícil, vai ser difícil para tua mulher te aguentar, porque você é um chato. Mas a gente já teve um funcionário assim. A gente teve um funcionário e ele falou, a gente mudou de cidade, e aí ele foi morar na mesma cidade que a gente pela empresa. Aí ele falou, fulana vai vir aqui morar aqui também. Falei, que bom, vocês vão casar ali. Não, a gente vai morar uns 2 anos. Vai tentar. E se der certo, a gente casa. Eu falei, vai dar errado. Vocês vão separar. Ela lembra, a gente estava em casa. Ela falou, você vai dar errado. Ela falou, já tá errado. Ela falou, não existe, vamos ver se vai dar certo por um tempo e depois, se der, a gente casa. Num ambiente de exceção, né? Claro que é isso, que né? existem alguns casos assim, e que por N motivos a pessoa foi morar junto e depois casou. E aí é diferente. Que a gente quer tanto ficar junto, agora não dá pra casar, mas no momento a gente vai casar formalmente no papel. Mas morar junto já é um casamento. É isso. As formalidades podem vir de N maneiras, com a sua crença, necessidade de documento e tal, mas morar junto, se você vai ver se vai dar certo, vai tentar, já era. E você nunca vai ter certeza. Lógico que é igual tentar dar certo uma empresa. Já e você nunca vai ter certeza. Você não tem tem certeza quando você pede sua mulher em casamento que aquele é o momento perfeito ou a pessoa perfeita. Você não tem certeza que na hora se vai ter um filho ou se não vai ter um filho. Se vai fazer uma empresa ou não vai ser uma empresa. É um sentimento que você segue. Mas a partir do momento que você acionou aquilo, cara, e vai cumpra com a responsabilidade que você se propôs a fazer. Faz dar certo. Quantas vezes num casamento a gente não passa por alguma dificuldade, alguma milhares crise ou algo milhares assim, e milhares. E não há resposta, não é, puta, não deu certo. O que é que eu vou fazer para consertar isso? Para ajustar isso? Inúmeras vezes a gente, isso aqui não está funcionando na nossa relação. O que é que a gente precisa? É de terapia? É conversar mais? É alinhar alguns pontos? É dividir responsabilidade? Para que dê certo e não
putz, não deu certo, Thiago, você viaja muito, eu tô muito sozinha com as crianças. Não, olha, você tá viajando muito, eu tô muito sozinha, preciso mais disso. E o tempo todo trabalhando para dar certo, né? Esse é um grande movimento de Essa é a sucesso ação do líder, casamento, da Sem empresa, dúvida. do líder, mas que requer o quê? Exercício, requer atenção o tempo todo, esse radar ligado, muito empenho, muito engajamento e Sem muita dúvida. vontade, né? E- Muito legal. Deixa eu fazer só mais uma pergunta antes de Tá a gente bom. caminhar aqui, né? Ele tá falando, Álvaro, o que você vê, assim, a maior massa das empresas, né? São pequenas empresas, a gente atende muito essa fatia de empresas também. O que você, olhando para esse modelo, né, de empreendedorismo, que é em geral por necessidade, né? O que você vê de principal erro? Que se você tivesse num grupo com 500, você falaria, galera, vocês estão começando, deixa eu te dar essa dica aqui que vai te ajudar bastante. Arrumem pessoas para você poder conversar sobre o seu negócio. Os empresários hoje não têm com quem conversar, são sozinhos. Porque os funcionários deles só puxam o saco, não discordam. Grande maioria não discorda dele, se ele é o dono de uma empresa. Estou falando efetivamente do dono ou do CEO. Então tudo bem, você tem ideias diferentes, tal, mas ninguém vai... Se você falar, estamos indo para cá e é para cá, ninguém vai chegar e vai falar que é para outro lado. Né? Fornecedores externos, eles querem sempre apontar um erro, uma falha, uma abertura que existe, um flanco dentro da tua companhia, para que ele possa oferecer o serviço dele. E muitas vezes você enxerga essa falha mesmo e você aceita o fornecedor externo, mas ele é um fornecedor externo que vai te ajudar, não tem problema nenhum. Faz parte do negócio, né? Não tem nada de errado com isso. Mas nem os fornecedores externos que querem vender alguma coisa e ajudar a empresa e ajudam, nem os funcionários, eles formam um grupo de pessoas que você possa se abrir. Que você possa falar, cara, tô vendo reflexo da minha casa que não tá legal aqui dentro. Tem essa pessoa aqui que eu não sei como tirar, eu tenho dó de tirar ela trabalha comigo faz 20 anos e dá o sangue, mas ela não é a mais competente e eu fico por pena aqui com ela, né? Cara, eu queria treinar meus funcionários diferente, mas não consigo por causa disso. Então eu acho, Thiago, que falta um pouco de ambientes que você possa se abrir, sabe, tranquilamente. Sem ninguém querer te vender nada, sem ninguém querer te julgar. Exato. Esses grupos fazem um sucesso danado toda vez que se reúnem. Às vezes não é nem pelo conhecimento, é simplesmente o cara olhar para o lado e falar, pô, esse cara tá passando por que eu estou passando, o outro também estou passando, o outro também estou passando. Às vezes validar que é um negócio que faz parte, né? Senão parece que você é o azarado do negócio. Pois né? é. Não, isso aqui é normal. Só de entender, falar, beleza, então é o momento e vamos em frente. Vamos tentar. E aí você lê jornal, você vê a mídia e dá vontade de chorar. Né? Porque tudo é pior. Exatamente. Tudo. Então, e você acredita no teu produto, no teu serviço, na tua organização, no mercado que você está desbravando. Porque o empreendedor ele é otimista por natureza. Natural, impossível. Mas eu acho que ser. Entrar numa sala, eu estava falando isso dentro da Link, eu falo, como é que a gente faz aí um almoço com 6, 7 pessoas, só para as pessoas virem aqui almoçar, sabe? Sem um intuito diferente. Muito legal. Donos de empresa. Sim, Por quê? Porque... Cara, fecha aí, ó. Não tem microfone, não tem nada. Conversa aí, tá como aqui é que tá aí, comida. Né? Ei, como é que tá aí no seu como é que tá aí? Como é que tá bem? Você tá vendo? Tô com dificuldade, não tô conseguindo encontrar um CMO. Como é que tá, diretor? Você consegue que já de marketing? Sabe, você quer trocar, só para o cara ver. Porque é o que você falou, a mídia aponta que é tudo ruim. As redes sociais apontam que é tudo bom. Quer dizer, aí você fala... Você tem que ser um super-homem aos olhos da sociedade interna ou externa. Exato. Eu falei, eu sou nada. Não é possível. Eu falei, o mercado tá ruim, mas eu olho na rede social, todo mundo só acerta, né? Né? Isso tem um impacto muito... Sozinho, você realmente começa a falar, cara, pera um pouquinho. Eu realmente não tenho condição nenhuma para tocar isso, né? Acho que por isso faz tanto sucesso. Aí é remédio, psicólogo, divã, preciso fazer kite no Nordeste, sei lá. As corretoras começam a inventar umas coisas, porque senão não dá para aguentar. Por isso que esses grupos de mentoria estão fazendo tanto sucesso, né? Porque sucesso. se junta, é o que você falou, tá mais na capacidade de reunir e coordenar do que de passar algum conhecimento. Porque às vezes você pega o cara com 40 anos, tá no mercado, o cara tirou do zero, pô, tem empresa faturando bibi ano, né? Tal. Sem nem sistema. Sem nem sistema, nada, já atendeu gente no Excel com 2,5 bi faturamento e tal, mas esse cara tem que trocar. Esse cara tem que trocar informação, ele vai lá, ele quer entrar, ele quer falar 4 vezes no ano só, mas ele quer nos momentos, né? Acho que talvez isso... E hoje tem mais acessível, né, Álvaro? Porque você tem, obviamente, desde
meio milhão por ano que você paga grupo de mentoria, a 1.500 no ano, 2.000, grupos, né, de Instagram, no LinkedIn. Você tem, acho que tem a cultura de não ficar no olho do furacão, né? Talvez seja e da pessoa se expor, e tanto e ter, às vezes é você mesmo construir seu grupo. grupo. Você vê, várias vezes eu vejo você, o Gustavo Borges, o Ricardo Basaglia, com as esposas, os filhos, em momentos informais. Você fala assim, poxa, que negócio legal, vocês estão desarmados ali, ninguém está vendendo nada para ninguém, ninguém está na pele da pessoa jurídica, está todo mundo na pele da pessoa física. Pensa no muro de lamentação, quando a gente vai no carnaval um com o outro, porque lá a gente consegue... Mas é isso, aí toma meia dúzia de Negroni, fica diferente. Dilui o superego, todo isso, mundo fala ali numa tá bom, boa. a gente é ser humano, pô, a gente joga bola, a gente ri, a gente toma cerveja, a gente toma decisão errada. O próprio podcast surgiu dali, né? O podcast, a ideia então, acho que falta mais isso, sem ter que também desembolsar para um cara fazer a mediação. Às vezes, exatamente, milhão. É construir esses relacionamentos próximos para você poder estar desarmado. Hoje, acho que as pessoas têm essa dificuldade. Sim. Você tem que estar sempre aparentando uma coisa que você não é. Falando o que você gostaria de ser e não o que você é, exatamente, né? Então, acho que esses momentos desarmados, uma vez fui com o Baza lá para Campos do Jordão, em um desses encontros que era meia dúzia de tal, nós sentamos, tomamos, sei lá, acho que 4 negrones cada um. Que delícia. Aí você fala, poxa, tá tudo ótimo, vai cada um pro seu quarto, dorme, outro dia acorda, toma um café da manhã, continua conversando, vai embora, você fala, poxa, que legal que foi. Que terapêutico. O que você aprendeu? Sei lá o que eu aprendi, pode ser que eu tenha tomado nota ou não, mas me deu a satisfação de saber que todos nós erramos, todos nós acertamos, todos nós queremos construir alguma coisa boa, temos nossos problemas de ordem pessoal, de ordem psicológica, de ordem social. Faz parte, pô. E num cenário que hoje é um cenário de muito... que o digital né? Que todo mundo está no cenário digital. Muito palco e pouco bastidor, né? Nossa, bastidor. muito, e assim, até o bastidor, quando vem alguém mostrar bastidor, é a intenção de mostrar o sofrimento. O bastidor já vira palco. O bastidor é para ser... É trabalhado como um palco, né? Como uma preparação para o palco. Você não sabe mais quem é personagem e quem é verdadeiro, né? Agora sou eu que A gente também não convive muito, eu estava falando, Flávio, né? Porque tem esses círculos, né? Locais, inclusive, né? Bairros, família, esse negócio, que virou esses... E a Flávia, que o pessoal do marketing quer que a gente vá, né? Que expõe. Esteja, tem uma exposição e eu não, assim, a gente... Tanto que a gente é bem low profile com relação a isso. Eu gero muito conteúdo. Eu sou igual, cara. Eu não vou nada à noite, Thiago. Quando me convida uma coisa, você vem aqui às 7 da noite, eu falo, não vou, cara. Se tiver cadeira, até eu vou. Tem que ter cadeira e não pode estar muito escuro. Eu gosto de jantar em casa com os meninos, eu falo, não vou dar palestra à noite, de sábado, eu falo, não dou de sábado. Era isso que eu ia entrar. A gente tem uma pergunta que encaminha para o final, mas antes, eu juro que é a última. Cada hora um que vai. Então, eu tenho licença. Essa parte de família, né, Álvaro? Acho que assim, você vem de grandes, bons resultados, obviamente, inúmeros aprendizados, mas num momento em que, vamos pensar, financeiramente, certamente não é o seu maior motivador, né? Aonde você está hoje. O primeiro é o que te faz continuar trabalhando e como você equilibra. Porque, assim, você está num meio que dá para trabalhar infinito, né? De horas, de contato, de convites, de acesso, enfim. Como você equilibra isso? A gente falou um pouquinho antes, você tem um perfil mais low profile da família, né? De exposição. Mas como você equilibra o volume de oportunidades de negócios e demandas efetivas do negócio que você já tem com o lado pessoal e com a família? Acho que é um eterno aprendizado. Isso eu acho que eu não tenho uma fórmula, Flávio. Eu tento me melhorar ainda disso, né? Como que eu procuro fazer? Primeiro, saber falar não no trabalho, porque realmente todo mundo quer fazer alguma coisa, propor alguma coisa ou conversar de alguma coisa. Então, para quem você fala sim, para quem você fala não? O que você fala sim, o que você fala não, né? Nossos dias todos têm o mesmo horário. A gente tem que saber escolher bem, porque senão você fica à mercê da vida também. Pedem 10 pessoas, pedem uma coisa, você atende às 10 e depois 20, depois 30, você perde a essência, né? Eu sou muito família, eu sou canceriano de signo. E eu acho que tem uma influência. Sempre fui muito família, eu sempre fui aquele garoto que sempre quis casar. Eu casei com 25 anos, hoje é impensável alguém pensar nisso. Casei porque eu queria casar. Namorei a Priscila 2 anos e meio de namoro, eu tô casado, né? Pedi ela em casamento com 1 ano e 8 meses de namoro. Que legal. Né?
Então, a família, para mim, é o porto seguro. Família é o lugar desarmado. Família, meu filho brinca e fala, se as pessoas soubessem quem é o papai aqui de calça rasgada, pegando o metrô para ir para Itaquera, né? Porque eu sou um pouco assim, e eu procuro estar 100% fazendo 100% da minha atenção no lugar onde eu tô. Isso vale para tudo, né? Eu tô aqui com vocês. Meu celular tá no bolso. Eu não sei quem me ligou, quem não me ligou. Já vibrou algumas vezes, eu sei. Mas eu não tô com a cabeça nele. Eu tô aqui com vocês. A gente tá batendo um papo. Eu fiz um combinado comigo mesmo que das 10 às 11h30, meio-dia, eu estaria aqui a pedido do Thiago, que eu gosto muito, né? Então eu tô aqui de cabeça, alma. Vocês têm tudo meu por esse tempo. Eu procuro fazer isso dentro de casa. Não acerto sempre, obviamente, mas eu procuro fazer. Se eu estou num jantar com a minha mulher, eu estou num jantar com a minha mulher. Não tem... veio outro cara na mesa, tal, legal, tal, mas estou jantando, né? Vou viajar, fui viajar. Eu não sei que é uma emergência muito grande, eu estou ali, né? Eu estou dando uma aula, eu estou dando uma aula. E com os meus filhos é igual. Se você me visse, se você me visse... ou fosse comigo para Itaquera num jogo do Corinthians, eu falo, eu tenho medo que a câmera me filme eu me leve, porque eu sou daquele que xinga juiz, que pede para trocar jogador, eu comemoro o gol jogando cerveja para cima, abraço o desconhecido que tá do lado, eu visto a camisa, porque eu gosto daquilo, eu tô num momento que tô eu e os meus filhos ali, aquilo é intocável para mim, intocável. Então eu procuro, desde ajudar numa lição de casa, ou reunir. Eu tenho uma ampulheta lá em casa que eu ganhei de presente desse tamanho assim, acho que marca 15 minutos. Marca 30 minutos. E por várias vezes eu tô na sala, assim, quando começa, sabe, depois do jantar, que um senta, o outro senta na sala, eu viro a ampulheta de propósito e falo, agora ninguém vai sair daqui enquanto não acabar. Então você ganha meia hora de conversa com eles, que eles não estão mexendo no celular. E eu tento provocar esses momentos. Consigo fazer sempre? Claro que não. Tem minhas falhas? Claro que sim. Sua mulher sempre vai querer que você esteja mais com ela do que com os outros. Seu marido sempre vai querer que você esteja mais com ele do que com os outros. Seus filhos vão querer mais. Seus funcionários vão querer mais. Seus sócios vão querer mais. Você tem que saber estar no lugar onde você é mais útil e quando estiver lá, dedicar 100%. Porque senão você fica à mercê das pessoas. Muito legal. Legal demais. Bom, então, dica, né, do livro, a gente, né, essa vontade de estar mais junto fez com que a gente estivesse mais junto para fundar a nova escola de vendas, né, e aí a gente, quando a gente tem algum pedido que a gente não quer que a pessoa negue, a gente faz em público, então a gente já faz o podcast para ficar gravado, então eu peço em algum momento, sem roubar seu tempo de ninguém, mas em algum momento que a gente possa ir lá bater um papo sobre isso, porque tem muito sobre educação, fazer uma live, né, muito sobre negócio, com o maior prazer, e a gente ir lá como negócio mesmo, para a gente entender para o futuro da educação, né, porque eu acho para mim é um incômodo muito grande a gente ter uma plataforma com uma série de cursos, está lá e pronto e acabou. Eu sempre preocupando como que eu verdadeiramente transformo a vida daquele aluno que entra ali. Aquele pensamento da Link, né? Que você teve lá. Como é que eu consigo entregar para ele? Eu levo isso, obviamente que num tom... existe uma massificação porque é um volume, porque é internet, e um dos objetivos da nova escola é dar acesso para as pessoas em grande volume à metodologia do Thiago, que está limitada a uma empresa que contrata ele, ou ao que está lá no Instagram, YouTube, que ainda assim não é organizado. Então, a gente organizou uma trilha de vendas, né, do planejamento ao pós-vendas, com a metodologia dele, com vários mentores, além dele, que tem uma forma de transmitir esse conhecimento de forma muito prática e efetiva. Muito legal. E aí, para os vendedores e gestores comerciais. Então, a gente tem a própria Next, que é a formação, né, do planejamento ao pós-venda. A gente tem as mentorias para quando já está num nível de gestão, num nível inicial de faturamento. Então, é um movimento muito legal e que eu acredito que os teus insights, conhecimento vão contribuir muito para a gente. Inclusive, quem está assistindo tem o QR Code, baixem o material que está aí disponível, muito legal para ajudar no dia a dia, gratuito. E aí, quem quiser aprofundar e conhecer, obviamente, depois vai ser guiado. Outra vez a ajuda do Alva, né? Porque eu já tive lá, eu já perguntei lá. Geralmente eu sou bem direto ali, quando não tomo muito tempo, Alva, então vou pedir um tempinho depois. Legal, para a gente trocar algumas ideias nisso. Obrigado. E até mesmo a nossa contribuição
contribuição, ficar à disposição para trocar uma ideia sobre vendas, para o Thiago ir lá falar com os alunos. A gente esteve lá, teve uma moça que a gente tentou 3 vezes, mas eu tenho esse desafio, como eu faço muita palestra no Brasil. Aí a gente não conseguiu marcar a data, mas para fazer uma aula lá. Mas, por favor, me chame que eu tenho um prazer enorme de estar lá. Sabe quanto tempo eu vou para lá? Tem outros mentores que a gente pode conectar. São muito bons, né? Especialistas de áreas. Depois a gente troca, você me passa algum contato lá para a gente organizar. Sim, com certeza. Mas aí nessa linha do conhecimento, para a gente ir fechando, o que é que dá dica de um livro para o pessoal sobre empreendedorismo, pensando aí no pequeno, médio, né, quem está começando. Que ajudaria bem, né? Que ajuda, que você considera que é uma boa referência para estudo. Eu sempre dei como referência livro antigamente, eu sempre dei acho que eu vou falar em inglês, eu não sei exatamente em português como que é o Double Your Profits in Less Than 6 Months, que é o Dobre Seus Lucros em menos 6 meses, do Bob Pfeiffer. Que dizem ser o livro de cabeceira do Marcel Telles da Ambev. Eu sempre dei esse livro como referência, mas eu quero mudar. Aqui, se eu não me engano, ele só está como Dobre Seus Lucros. Dobre Seus Lucros, pode ser. Então é isso, Dobre Seus Lucros do Bob Pfeiffer. É um livro excelente para qualquer um que está empreendendo, porque são técnicas de guerrilha de você aumentar a receita, diminuir custo e efetivamente gerar mais dinheiro para o seu bolso. Muito bom livro. Mas tem um que tem afetado mais os negócios ultimamente para mim, que é o Conteúdo SA, do Joe Pulizzi, onde ele mostra exatamente o que vocês fazem na prática, exatamente o que a Link faz na prática, que é você entender que marketing e topo de funil passou a ser feito com um conteúdo específico e não mais com ações institucionais. Então ele dá diversos exemplos de como você constrói uma comunidade usando as redes sociais e a internet como um todo, e a partir daquela comunidade você consegue atrair clientes, atrair fornecedores, atrair parceiros de negócio, atrair investidores. Que legal. Joe Pulizzi, o autor, chama Conteúdo SA. É assim, pegar hoje já. Muda o jogo de qualquer empresa, pequena, média, grande, quem entende isso. Dá para ver nitidamente quem usa e quem não usa, e quem não usa eu acho que é melhor considerar, porque você vê gente seguindo você na internet e não seguindo o Itaú. Você fala, como é que o Thiago Conselho é mais forte no YouTube do que o Itaú? Você fala, porque ninguém quer ouvir o Itaú. O Itaú não ensina nada para você. Ele fala, isso muda o mundo, o Itaú foi feito assim, feito para você. Você fala, tá aí. Segue você aprende a vender. Bom, e a gente a gente defende muito isso, né? Que toda empresa, independentemente do que você vende, vai ser uma empresa de educação. Sem dúvida alguma. Né? Toda. E esse livro dá a base para isso. Isso aqui eu já vou muito pegar. Legal. E o Dobre Seus Lucros a gente já leu. Eu já li o meu financeiro. A primeira coisa que entrou, eu já pus com ela, Maria, mais cultura Ambev o primeiro. O segundo é cultura e marketing digital. O Léo também adora isso aqui. E, inclusive isso, né? A gente está fazendo a parceria com a IQI. A gente vai ter agora o meu canal, ele vai virar tipo como se fosse um stream, então ele vai ter vários programas. Então, se fosse o canal, que é o que está também indo para essa onda, né? Então, quem tem um canal que nem o nosso, que é muito grande, a gente tem vários programas dele. E um deles, alinhado, obviamente, com o público meu, é sobre a questão financeira. Né? O vendedor ele tem mais problema em gerir o dinheiro que ganhar. Mas nós tivemos casos de vendedores que, como a gente trabalha com high ticket, de ganhar 40, 50 mil é normal. O salário é 80 mil de pico, mas 30, 40 mil, assim, é normal. A gente tem hoje, né, vendedores não sales, são salários, né, você imaginar para um profissional de vendas, altíssimo, claro. Um seletíssimo grupo. E parece que a cada 10 mil que ele ganhava, ele conseguia aumentar tipo 10% da dívida. Então ele ganhava 50 mil, ele devia... Aí 60, ele devia ser... É impressionante. Quando ele terminou com o ápice do dinheiro, assim, menos ainda, é impressionante como as pessoas têm desafios. E nós entendemos muito isso e nós vamos ter um programa, né, 2 vezes por mês, justamente sobre como as pessoas começarem a fazer isso, a criar os seus primeiros R$500 de renda passiva, depois os seus 1.000, para ver se a gente consegue... Entendendo isso também, né? Quer dizer, você, obviamente, atrai pessoas, mas via educação. Que é a melhor maneira. Né? Se a gente imaginar que vendas é um gráfico, né? É um desenho de jornada de consciência. A educação é o começo da jornada, né? Que é o tempo todo, mas é o primeiro... a XP nasceu assim. Exatamente. Acho que é um dos melhores exemplos, né? E aí nada melhor do que você conseguir gente que vira fã, paga mais, né? Obviamente porque confia quando você consegue educar ela. Perfeito. Né? Então eu acho que isso é uma dica que a gente fala. Toda empresa, e eu bato bastante, vai ser uma empresa de educação. Um exemplo.
outro, as pessoas estão com muita dificuldade de encontrar mão de obra. Ah, Thiago, eu não sei como o consórcio, está tendo muito consórcio e tal. Eu falei, por que você não cria? Mas você não... Puta, eu sou bom, eu fiz toda a minha carreira. Cria uma escolinha para você. Faz, põe isso no Hotmart, né? Põe no QIFI, põe lá, põe para rodar, vende a 29, que você já vai selecionando as pessoas que estão lá, e você forma, faz uma prova, quem for se formando os melhores, você vai pronto, você cria uma máquina de geração de gente preparada, né? Você não tem que vir para lá, as pessoas, porra, é verdade e tal, educando para vender mais. Muito bom. Bora, vou aproveitar certinho. publicamente, então vou fazer um pedido aqui pro Thiago. Eu quero um livro desse autografado Claro, seu. tem, já tem dois. Na verdade, já tem dois. Nós ali, trouxemos Aí eu dois. ponho lá na biblioteca da Link. Eu sempre peço um livro para pôr lá. É tão legal. Thiago, esqueceu de pôr aqui na mesa. Acho que tá aí, né? Ó, pode pegar aí. Tem dois depois. separados aqui. E, Álvaro, a última pergunta que a gente faz para todos, que é bem legal, principalmente do seu histórico aqui, é se você fosse escrever uma carta para o Álvaro 20 anos atrás, o que você escreveria? Trabalhe duro. Nada resiste ao trabalho. Eu acho que eu falaria exatamente isso. Minha vida é pautada em trabalho. Eu amo trabalhar. Amo. Acho que tem a frase que já foi atribuída a várias pessoas, né? Michael Jordan, a várias pessoas que toda vez que a sorte me encontrou trabalhando. E foi assim mesmo. Todas as oportunidades que me apareceram na vida apareceram quando eu estava trabalhando. Então, profissionalmente falando. Isso é muito então, eu acho que não acredito em pedra filosofal, não acredito em tacada, não acredito em fórmula mágica. Eu sou um cara que acredita em trabalho e se eu fosse escrever para aquele garoto de 20 anos de idade ou 19, que um dia tinha um sonho de ser professional gambler, jogador profissional de cassino, coisa que eu fui. Verdade? Fui. Essa eu não sabia. Eu escreveria, cara, trabalha que dá certo. No final vai valer a pena. É. Que legal, foi sensacional. Uma salva de palmas aí, bom, não, cara, que legal, velho, que sensacional, viu? Álvaro, como sempre, olha, é muito assim, como a gente estava falando, chegamos ao momento da vida que a gente pode escolher a tese, né, de negócio e de vida, quero estar com um cara que eu gosto de convidaria para um jantar, para um almoço, levaria para casa, né, e a gente consegue hoje fazer isso. E trazer o Álvaro aqui, muito sincero, isso que é muito legal, acho que você fala sem nenhum peso, né, com relação, então acho que isso está bem Depois claro. Depois eu arco as consequências também, mas tá bom. Mas hoje está claro para todo mundo, mas realmente o quão a pessoa do Álvaro, porque aí tem, infelizmente, a gente está nesse movimento, né, de o empresário, o cara do financeiro, você que vem de mercado, né, o vilão do negócio, cobrando 12 mil reais mensalidade. Imagina a gente, né, a quantidade de gente deve encher o saco lá. Bastante. Tem um monte lá nas redes sociais, mas, cara, o Álvaro é um cara que esse espírito de querer isso, né? Cara, como é que eu consigo fazer um negócio que possa ajudar? Toda vez aqui, vou dar um depoimento pessoal, né? Toda vez que eu precisei de ajuda, fiquei com dúvida, eu faço muito isso que o Álvaro falou, né? Eu peço, não tenho nenhum vergonha de, cara, eu não sei, eu tô perdido, me ajuda. E aí o Álvaro sempre foi extremamente solícito, abrindo, contando os seus casos, querendo saber. E então, a recíproca é verdadeira, porque eu já te acessei também para saber de vendas. Claro, então, mas olha, assim, obrigado e, cara, de novo, e que bom, né? Porque se no final a gente que é o que a gente quer para os filhos, né? Conseguir deixar o mundo melhor, ajudando os outros. Eu acho que essa é a missão. E o dinheiro é interessante porque você só consegue falar isso de forma verdadeira a hora que você já tem um dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele vem por consequência, né? Parece uma frase pronta, mas e fica claro quando você tem. É só por consequência. Aí o Álvaro deixou. Trabalha, cara. E o resto vai acontecer. Trabalha firme que o negócio vem. Obrigado, isso, viu? Eu que agradeço obrigado. A oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Agradecer o pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado muito. Cheio de cortes excepcionais aqui. Foi uma grande aula, né, sobre empreendedorismo e também uma aula sobre liderança e pessoas. Espero que você tenha gostado. Coloque nos comentários aí o principal insight que você teve. Depois a gente vai compartilhar. A gente está tendo frases riquíssimas que estão virando post do Instagram, avidaeumavenda.podcast. Nos acompanhe lá. Álvaro, onde que as pessoas te encontram? Na internet? No Instagram, alvaro.chocair, ou no Instagram da Link mesmo, linksb.edu. Vale muito a pena. Sigam a Link para conhecer mais a fundo e o Álvaro que tem dicas incríveis também. Até terça que vem, pessoal. Obrigada. Valeu.